Oi, eu sou Luísa Batista, triatleta profissional, e essa é a minha história. A Luísa, quando criança, era uma criança super ativa. Começou muito cedo. Aos 9 meses, ela começou na natação para bebês. A partir daí, ela já não saiu mais da água. O esporte acompanhou a Luísa por todos os lugares. Na escola, ela competia vôlei, handball, futsal, atletismo. O esporte sempre foi tudo que ela mais amava. Nesse mesmo período, ela também fazia natação num clube da cidade. Foi uma fase muito importante na vida dela. A Luísa, quando chegou aqui, era uma menina sempre bem elétrica, né? Sempre proativa. Então, sempre querendo mais informações, sempre querendo mais em relação ao que ela estava fazendo. Então, isso foi o que me marcou naquele momento ali, né? Naquele período de recepção dela. Era a primeira a entrar na piscina e a última a sair dela, né? Era fantástico. Era uma menina para trabalhar, uma menina de ouro. O principal diferencial da Luísa como atleta competitivo era a inteligência, o controle absoluto que ela tinha, principalmente relacionado aos números e aos resultados, aos tempos, às passagens, aos ciclos de braçadas. Ela demonstrava um interesse fora do comum em relação aos demais atletas, em preocupar sempre em melhorar a sua própria marca. Então isso facilitava demais, tornava o treino mais motivante, um treino mais gostoso, devido ao interesse dela durante o treino, durante a prova e também fora do treino, na parte teórica, onde ela demonstrava um interesse e um domínio já de controle muito grande. Outra principal característica dela e muito forte é o exponencial da melhora de performance. A curva é muito grande da melhora de uma prova para outra e de um treino para outro. Então a gente acompanhava e observava essa melhora exponencial da performance, que era algo que chamava bastante atenção. Nós percebemos que a Luísa tinha algo especial para o esporte quando o técnico de tênis veio falar com a gente que ela corria muito. Ela sempre corria à frente dos meninos. A Luísa, ela era uma menina muito dedicada, muito disciplinada, que não faltava das aulas, extremamente obediente. Ela não tinha muita facilidade nos esportes com bola, no repertório motor com bola, mas em tudo que exigia força física, explosão, resistência, todas as capacidades, ela desde novinha foi sempre muito diferenciada e muito à frente até dos meninos. As primeiras memórias com a Luísa foi quando ela tinha 7 anos, ela com o Vitor chegando para as primeiras aulas de tênis aí, aprendendo os primeiros golpes básicos da modalidade, e ela se desenvolvendo, ela atenta nas aulas. E a memória mais marcante de mim com a Luísa, assim, que eu lembro, foi no pega-pega. Era um pega-pega num grupo que tinha 8 no grupo, e ela era a única menina, e eu tinha que dar 2 voltas na quadra. E a Luísa foi e pegou todo mundo. A hora que acabou o pega-pega, eu olhei e falei: Luísa, o que é isso? Que animal! E eu sabia que ela nadava já e gostava de nadar. Eu falei: Luísa, tem que fazer triatlo, você é impressionante, porque você pegou todo mundo. E ela tinha ali de 12 para 13 anos, e essa memória é muito marcante dela. Depois desse dia, dessa corrida, eu tinha um aluno que chamava Marcelo Schwartz, e ele era triatleta amador, participava das provas de triatlo da região e algumas outras pelo Brasil, e ele fazia aula de tênis também comigo, nadava no clube onde eu dava aula na Associação Atlética Ararense, e eu falei para ele: cara, eu chamava ele de baixinho, baixinho, você precisa ver uma menina, a Luísa, uma aluna minha, é impressionante o que ela corre,
E ela nada aí na equipe de natação. Ele falou, eu sei quem é a Luísa. Eu falei, cara, essa menina tem que fazer triatlon, cara. Ele falou, ela é mesmo diferente correndo? Eu falei, ela é muito diferente. Você tem que falar aí, cara. Eu falei com ela, os pais dela estão meio assim, mas ela quer. Ele falou, deixa comigo, deixa comigo. E aí rolou uma história de ele emprestar uma bicicleta para ela e ela começou a competir com uma bike dele, assim, eu não lembro muito certo a história, e daí em diante a história virou triatlon. Então, a gente tinha as bikes lá em casa, porque a minha mulher pedalava, eu pedalava, e na época, como tinha prova que podia roda, prova que não podia roda, a gente tinha uma bike de road e 2 TT, né? Essa bike que está aqui atrás é a primeira bike que ela pedalou, e depois ela competiu 1 ou 2 provas antes de virar o furacão que virou, né? Bom, minha primeira prova foi feita com uma bike emprestada pelo Marcelo, né? O Marcelo viu um potencial em mim, me emprestou a biquinha dele, e foi um mini triatlon de 400 metros de natação, 5 km de bike e 2 de corrida. E eu tava lá, inexperiente, nadei que nem uma maluca, porque era a modalidade que eu tinha mais facilidade, pedalei tudo que eu podia e saí pra correr que nem uma maluca. Eu lembro que eu falei, 2 km é curtinho, mas saí pra correr tão rápido que eu até cheguei a andar assim nos 2 km, não tinha experiência nenhuma, bagagem nenhuma. Mas eu lembro que eu tinha ido super bem e, eu falei assim, não, adorei o esporte, porque é um ambiente diferente, eu fui super competitiva, né? E falei assim, é isso que eu quero pra mim. Então, de cara, assim, a primeira prova lá foi em 2010, um pouco antes de eu vir pro SESI. Foi uma prova que eu já falei assim, eu quero triatlon na minha vida. A Luísa decidiu sair de Araras em 2010, quando o Cali entrou em contato com a gente, convidando ela para participar de um biatlon em São Carlos. E nessa época foi muito difícil para mim, porque eu esperava que ela saísse com seus 18 anos para fazer uma faculdade, jamais imaginava que ela fosse ser uma atleta. Aí foi muito difícil, foi uma fase assim que, nossa, 1 mês para digerir isso. Então, a Luísa, com 16 anos, numa outra cidade, distante de Araras, começando uma vida nova, num esporte novo, uma profissão nova, eu cheguei aqui e aí eu tava assim, e agora, né? E eu me lembro muito bem no meu primeiro treino que eu cheguei e tinha um grupo de atletas, de uns 10 atletas que estavam na mesma situação que eu. Os 10 atletas buscando o mesmo sonho, os 10 atletas estavam, tipo, empenhados, era um grupo fantástico e a gente se uniu mesmo como uma família. Eu acho que eu aprendi muito com todos eles e a gente começou a seguir essa vida aí muito louca no SESI, atrás de ser a melhor versão de si e se tornar um atleta profissional. Bom, eu acho que não tinha como não ter dúvidas, né? Porque eu tinha o Cali me incentivando muito. Eu tinha minha família, eu tinha o grupo do SESI, eu tinha um exemplo vivo, que era o Reinaldo. Então, não tinha como não acreditar em mim. Eu acho que todas essas forças aí das pessoas ao meu redor me levaram além. Talvez se eu estivesse sozinha seria mais difícil, mas com tudo isso de gente me incentivando, com certeza eu podia ir além. Nós colocamos a Luísa no esporte, mais por questão de saúde, disciplina. Quando ela fosse para uma faculdade, ela conseguir competir nos jogos universitários. Só que eu nunca imaginava que teria uma filha atleta olímpica um dia. A Olimpíada para a gente era uma coisa muito além das nossas possibilidades, do que a gente poderia ser. E ela superou todas as nossas expectativas. E agora, o que vai ser do futuro? Só Deus sabe, porque a força dessa